Oi, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos trazer para vocês um resumão sobre a descolonização afroasiática. Eu me chamo Laura e juntamente com a minha parceira Débora, iremos apresentar para vocês esse tema. E agora bem rapidinho nosso sumário, que vamos falar sobre o contexto histórico, descolonização da Ásia, Gandhi e sua morte, Conferência de Bandung, descolonização da África e suas consequências. Então, bora passar para o nosso contexto histórico. Antes de dar início ao nosso contexto histórico, gostaria de pedir desde já desculpa por qualquer erro que surgir de agora para frente. E é isso, vamos começar. O neocolonialismo ele surgiu no século XIX e se propagou até mais ou menos metade do século XX. E foi a principal causa da Primeira Guerra Mundial, onde os países europeus eles utilizavam de seu poder militar e força econômica para dominar os países inferiores, outros países, como, por exemplo, em especial mesmo, a África e a Ásia. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus como a Inglaterra e a França, eles passaram por várias dificuldades, o que fizeram eles não conseguir sustentar as suas colônias. E aí veio uma grande revolta, né? E aí a ONU, ela deu um apoio para essas colônias, para que elas se tornassem independentes, porque a ONU era totalmente contra. Porque em 1948, logo depois, foi criado os direitos humanos. E se você olhar nos direitos humanos, essas colônias elas fugiam dos princípios que a ONU defendia. E para fechar esse contexto, temos também a famosa Guerra Fria, onde os Estados Unidos se enfrentam com a União Soviética. E aí, eles deram apoios também a essas colônias, mas não era nada de graça, né? Não era nada assim, por bondade, nada disso. Eles queriam ter influências nesses novos governos que iriam surgir para que ajudassem eles, digamos assim, para que eles tivessem algo a mais, mais governos, digamos que eles dominavam mais ou menos assim, sabe? Descolonização da Ásia. A descolonização da Ásia aconteceu quase que simultaneamente com a Guerra Mundial. Os asiáticos encontraram com o apoio dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. Para estruturar as colônias europeias no mundo foram necessários mais de 4 séculos, contando a partir do período das feitorias até a segunda metade do século XX. A independência do continente asiático se deu por duas causas: o enfraquecimento das nações europeias após a Guerra Mundial e da eclosão de movimentos de luta pela independência. O processo da descolonização asiática contou com o apoio norte-americano e soviético, e isso é explicado pelo fato de, naquele momento, desenrolava-se a Guerra Fria. Desse modo, ambos desejam expandir suas áreas de influência do capitalismo e socialismo, isso nos países que iriam emergir com a independência. A descolonização asiática sucedeu quase que simultaneamente com a Guerra Mundial, como eu já disse. Muitas colônias se tornaram independentes entre 1945 e 1950. A China promoveu a Revolução Socialista como consequência disso, após o fim da denominação inglesa, alemã e japonesa em seu território. Em 1945, a Coreia deixou de se submeter aos domínios japoneses, e essa ex-colônia japonesa se dividiu em 1984, formando dois países, são eles, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Camboja tornou-se independente da França em 1953.
A Malásia e Singapura conseguiram se libertar da colonização inglesa entre os anos de 1957 e 1965. As colônias onde hoje se encontra o Oriente Médio se submeteram aos domínios europeus por muito tempo. Países como Líbano e Síria tiveram suas independências oficializadas no ano de 1943 e 1946. Os restantes dos países que integraram no Oriente Médio obteve-se a independência somente após a Guerra Mundial, com exceção do Irã, que teoricamente nunca foi uma colônia de nenhuma metrópole europeia. Em razão de muitos anos de intensa exploração por parte das metrópoles europeias, as colônias se tornaram independentes. No entanto, elas herdaram muitos problemas de caráter socioeconômicos, aos quais foram percebidos até os dias atuais. Gandhi e sua morte. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas tentei. Bom, ele era um ativista indiano, ele era um pacificador, ele não utilizava de violência para lutar pelos direitos. Ele achava que a violência não levava a nada, que era melhor uma conversa, um diálogo. E ele foi o principal líder da independência da Índia. Ele era o tal do cara good vibes. Tanto que ele criou várias frases que até hoje muita gente usa. Só que depois de ele ter ajudado a Índia a virar independente, ser independente, ainda assim existia conflitos entre os hindus e os muçulmanos. Eles ainda persistiam, não pararam de existir assim do nada. E aí foi o que levou à morte dele no dia 30 de janeiro de 1948, aonde um cara entrou na Nova Delhi, não sei se é assim também que fala, e ele foi fatalmente atingido por disparos, porque o cara simplesmente achava ele o principal responsável pela separação da Índia e o Paquistão. E ele foi lá e matou Gandhi. Conferência de Bandung. Conferência de Bandung é o nome com o qual ficou conhecido historicamente o encontro ocorrido na cidade de Indonésia, entre 18 e 24 de abril no ano de 1955, e que reuniu os líderes de 29 estados asiáticos e africanos, responsável pelo destino de 1 bilhão e 350 milhões de seres humanos. Eles patrocinavam nesta conferência Indonésia, a Índia, a Birmânia, a Sri Lanka e Paquistão. E tinha como objetivo promover uma cooperação econômica e cultural de perfil afroasiático, buscando fazer frente ao que na época se percebia como a atitude neocolonista das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, bem como de outras nações influentes também exerciam ao que considerava imperialismo, ou seja, promoção indiscriminada de seus próprios valores em detrimento dos valores cultivados pelos povos em desenvolvimento. A maioria desses países que participaram da conferência vinham da amarga experiência da colonização e o experimento do domínio econômico, político e social, sendo os habitantes locais submetidos à discriminação racial em sua própria terra. Parte da economia do domínio europeia, a Conferência de Bandung prima pelo seu pioneirismo em tratar de assuntos inéditos. À época, como influência negativa, os países ricos em relação aos pobres e as práticas de que racismo era crime. Foi proposta ainda a ideia de criar um tribunal de descolonização,
que julgaria os responsáveis pela prática deste crime contra a humanidade, racismo, responsabilizando também os países colonialistas, significando ajudar a construir os estragos perpetrados pelos antigos colonos no passado. A tal ideia, porém, foi abafada pelos países central, ou seja, aqueles mais influentes no cenário internacional. Com outra importante saída desta conferência é a concepção do terceiro mundo, além dos princípios básicos dos países não alinhados, que se traduz em uma postura diplomática geopolítica que equidistância das outras superpotências. Assim, a inspiração para o implemento do movimentos dos não alinhados surge nessa conferência, sendo que sua fundação se dará na Conferência de Belgrado, de 1961. Todos os países que se declararam socialistas nessa reunião, só que deixando bem claro que não iria se aliar ou sofrer influência da União Soviética. No momento em que os Estados Unidos e a União Soviética lutaram abertamente pela conquista da influência em todos os países, o maior desafio do desenvolvimento não aliado era manter-se coeso antes das pressões dos grandes. Ao invés da tradicional visão dos americanos e dos soviéticos de um conflito leste-oeste, a visão predominava Bandung e era o conflito norte-sul, onde as potências localizadas, mas não nortes industrializadas, oprimiram constantemente e baniam o desenvolvimento daquelas nações localizadas mais ao sul e exportadas de produtos primáticos. Bom, a conferência ela pode ser resumida eu vou falar 10 disposições descritas que podem ser resumidas à Conferência de Bandung. O respeito dos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU, o respeito da soberania e integridade territorial de todas as nações, o reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações grandes e pequenas, não intervenção e não ingerência dos assuntos internos de outros países, o respeito pelo direito de cada nação defender-se individual e coletivamente de acordo com a Carta da ONU. Também recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir os interesses particulares das superpotências, abstenção de todo auto ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. Solução de outros conflitos internacionais por meios pacíficos, de acordo com a Carta da ONU. Estímulo aos interesses mútuos da cooperação e respeito pela justiça e obrigações internacionais. Descolonização africana. No continente africano, eles não obtiveram a independência tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo. No norte da África, eles conquistaram a sua independência com uma batalha sangrenta. A Argélia enfrentou a França e muitos morreram, foram muitos mortos. E a Angola e Moçambique alcançaram também a sua independência, mas através de forças armadas. Então, aqui, assim, a gente vê que não teve tanto aquele diálogo, né? Que nem teve na Índia. Que a gente já viu que foi mais através de forças, de batalhas, digamos assim. Os países que ocupavam a África, eles aceitaram a independência. Aceitaram, digamos assim, daquele jeito, né? Porque mantinham um pé na África e outro fora. Então, a África, assim, não teve a independência. Porque os países ainda, digamos assim,
exploravam, né? Ainda assim exploravam a África, até porque a África ela dependia de investimentos externos para sobreviver, digamos. Então não foi aquela dependência. E ainda dizem que foi uma independência assim que não houve aquela mudança significativa, porque a população continuou oprimida pela elite. Então isso foi uma das consequências também que minha colega vai dizer daqui a pouco. E é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês já agora e chamar a Débora para vocês. Tchau, obrigada. As consequências da descolonização. A descolonização não significou apenas a independência política das colônias. Ela implicou também com a autonomia diante de uma série de problemas que marcaram o processo desses países e que, em muitos casos, ainda não foram resolvidos. As economias dos países africanos asiáticos dependiam fortemente das capitais e dos investimentos externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, eles sofrem a instabilidade política devido a frequentes guerras civis, os golpes de Estado e as ditaduras militares, etc. O crescimento demográfico, a estagnação econômica, as epidemias e as guerras étnicas deterioraram seriamente o padrão de vida de uma boa parte dos afro-asiáticos. Os sucessivos desastres naturais, como secas, inundações, tufões, tsunamis têm ocasionado terríveis catástrofes humanas nas regiões da África e da Ásia. A maioria dos países africanos e asiáticos passou a fazer parte do terceiro mundo, conjunto de países desenvolvidos. As ausências de políticas adequadas e de programas de cooperações às vezes faz com que ele se distancie cada vez mais do mundo desenvolvido. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. E vamos finalizar com a frase de Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Fica aí essa frase para vocês.